Olá, estudantes do sexto ano! Nessa aula nós vamos falar sobre a história do circo. Então, vamos juntos? Ó, Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso intérprete Ronaldo. Oi, Ronaldo! Vamos lá? Então, os objetivos da nossa aula. Conhecer a história, né, do espaço cênico do circo. Então, a gente vai falar um pouquinho desse lugar, né, onde o circo iniciou, né, suas apresentações. Falar sobre esse espaço do circo. Você sabe o que é um teatro de arena? Você já ouviu falar no Circo Máximos de Roma? E aí, né? Teatro de arena. Teatro de arena é um espaço muito grandioso, né? Que tem arquibancada ao seu redor, a plateia ao seu redor. Lembra um estádio de futebol. A gente vai ver algumas fotos, né, do Circo Máximos para vocês entenderem, porque o Circo Máximos tem esse formato de teatro de arena, tá? Então, num estádio de futebol, o que acontece? O campo está no meio e a plateia ao redor, né? Então, no teatro de arena também, o palco fica no meio e a plateia fica ao redor. Então, um dos mais famosos circos da antiguidade foi o grande Circo Máximo de Roma, né? O Circo Máximos em latim. Era uma arena enorme ao ar livre de cerca de 620 metros por 120 metros, construída em Roma, na atual Itália, por volta do século VI a.C. Então, pensa num espaço gigantesco, né? Com uma capacidade muito grande de público para assistir essas apresentações. Olha só, né? A professora falou ali do campo de futebol, do estádio, né? Então, o estádio tem arquibancada ao redor, né? O campo aqui no meio e no teatro de arena também, no Circo Máximos também, né? Então, a plateia fica ao redor e no centro ao palco, onde acontecem as apresentações, as lutas, né? Dos gladiadores. Então, é aqui nesse centro que é o palco, né? Então, observe bem essa imagem. Esse é do Circo Máximo, né, de 1600, né, por volta de 6, né, antes de Cristo, século 6 antes de Cristo. Então, um espaço muito grandioso, né? O Circo Máximo tinha arquibancada para 150 mil espectadores, né, gente? É muita gente para assistir. Imagine 150 mil espectadores sentados ali ao redor para assistir essas apresentações. Então, uma capacidade muito grande de público, né? Então, os espectadores assistiam o quê? A jogos, a acrobacias, engolidores de fogo, malabarismo, entre outras apresentações artísticas, né? E jogos típicos romanos também. Então, tinha muita variedade de apresentações, né? Acrobacias, jogos, lutas, que acontecia no Circo Máximo. Na imagem temos o Circo Máximo, né, no Atlas, mostrando claramente a espina, né? O obelisco menor à esquerda e o obelisco flamíneo, né, o maior no meio e o obelisco luterano. Obeliscos são essas torres, né, com formato triangular, bem altas ali, né, que tem também essa questão da proteção, né, do divino, muito representando esses obeliscos, tá? Então são essas torres ali bem altas. Agora você vai escrever o que você entendeu sobre o Circo Máximo, como que era esse formato, né? Lembra que eu expliquei ali o que era um teatro de arena, que ele tem esse formato? Então vocês vão falar sobre isso, sobre essa capacidade desse Circo Máximo, tá bom? Então fale um pouquinho, escrevam aí no caderno de vocês, daqui a pouquinho a Prof. Rutineia e o nosso intérprete Ronaldo, a gente volta.
E aí, capricharam na resposta? Então vamos lá juntos na sugestão da resposta, tá bom? Então o Circo Máximo é um dos mais famosos circos da antiguidade, localizado em Roma, né? É uma arena enorme ao ar livre, construída por volta do século 6 a.C. A arquibancada era para até 150 mil espectadores, onde se realizavam apresentações de jogos, acrobacias, malabarismo, entre outras apresentações artísticas, além dos jogos típicos romanos, né? Então tinha a luta ali dos gladiadores, né, com os animais, tinha também acrobacias, né, malabarismo, enfim, tinha várias apresentações diferentes, né? O povo romano gostava muito da diversão, né, do riso, do cômico, então foi um espaço muito utilizado, né? Um espaço ao ar livre e era um espaço no formato do teatro de arena, né, que é essa arquibancada ao redor e o palco ali no meio, né? Então, como um estádio de futebol, como seria como o nosso Maracanã, por exemplo, né? Então, o Circo Máximo era o local mais antigo de entretenimento em Roma. Conta a história que foi destruído em um incêndio e só se conhece pequenas partes da sua construção. Atualmente, o local abriga uma área aberta ao lazer e à visitação. Para substituí-lo, os romanos construíram o Coliseu, um dos mais visitados, né, das construções antigas de Roma, né? Então, tem filmes também que aparecem, né, o Coliseu, enfim, esse espaço grandioso também. E o Circo Máximo de Roma também continua lá aberto para visitação, né, os seus destroços, porque ele foi destruído no incêndio. Então, quem um dia quiser pode ir lá visitar, né, esse fato histórico aí, né, esse espaço que continua mantido ali, pequenas partes desse lugar, né, do Circo Máximo, desse espaço grandioso. Então, olha só, né? Então, aqui é a situação das ruínas do Circo Máximo, né, uma foto de 2015. Então, a gente tem, né, uma ideia desse espaço, né, não conseguimos ter o total dela, né? Então, muito bacana também estar lá para quem quiser visitar. Originalmente, o circo tinha o seu próprio lugar, né? E a partir do século XVIII ele passou a ser itinerante, né? O que isso quer dizer? Você sabe o que é itinerante? Bom, no início a gente tem o Circo Máximos ali, né? Paradinho, aquele local, um teatro de arena, um espaço grandioso, né? Depois foi construído para substituir, né, o Coliseu. Porém, o circo ele tem essa característica, ele começa nesse espaço e depois ele passa a ser itinerante. O que é isso, professora? Itinerante quer dizer que passa a viajar para outros locais, né? Vai viajando de cidade em cidade, os artistas vão apresentando sua arte, vão levando para outros lugares, né? Podendo apresentar em praça, né, em outros teatros, enfim, pode viajar com esse espetáculo. Então, quer dizer que o circo moderno, que vem desde o século XVIII, é diferente, viaja de cidade em cidade à procura de novas plateias, né, e aplausos, indo até onde o público está. Então aqui do ladinho a gente tem essa obra de arte, o Circo, né, de Rosângela Borges, que está representando esse teatro, né, esse teatro que tem um outro local, chegou na cidade, foi montada a sua tenda ali, né, o seu picadeiro, que tem a cerquinha em volta, a gente consegue ver também a questão dos ingressos sendo cobrados para assistir esses espetáculos, né, então o circo passa a ser itinerante, passa a ser viajar de um lugar para o outro, para apresentar para diversos públicos, né? Então, nessa obra de arte, a gente consegue ver bem isso. Então, inspirada na obra, né, O Circo de Rosângela Borges, cria o desenho representando a arte circense. Então, você vai criar um desenho representando a arte circense para você. Não precisa ser igual aqui o da artista, é só uma inspiração. Crie a sua maneira, use as cores que você quiser. Pode utilizar lápis de cor, tinta guache, enfim, os materiais que você tiver em casa, tá bom? Aproveite e boa criação, daqui a pouco a gente volta.
E aí, capricharam nessa criação? Ai, professora, não deu tempo. Não deu tempo. Depois você pode terminar a sua arte, tá bom? Mas não deixa a sua arte incompleta, né? Então é bem legal a gente ver a questão do circo, né? A diferença desse circo que tinha um local próprio, né? Que era lá o Circo Máximo, né? Esse espaço grandioso, para a gente ver o circo, né? Depois aqui do século XVIII, que ele passa a ter uma proporção bem menor, né? A gente tem aqui o picadeiro, um espaço bem menor, que é até para poder carregar de um lugar para o outro, né? Para poder levar essa lona para montar em outro local. E aí a gente vai tendo um circo que é desmontável, né? Que é fácil de carregar para um lugar para o outro e vai conseguir com isso atingir muitos públicos diferentes, né? Nem todo mundo conseguia ir lá para Roma, né, assistir uma apresentação no Circo Máximos. Mas agora, com o circo viajando, dá mais oportunidade para mais pessoas assistirem uma apresentação circense, né? E aí, você já assistiu uma apresentação de circo? Então, se não assistiu, pesquise e vá assistir. A gente tem circos espalhados pela nossa cidade, por todas as cidades, né? Então a gente vê essa diferença também, a gente vê a questão da cerquinha, né? Já tem que limitar de uma outra forma esse espaço, né? Tem que criar essa bilheteria para que possa cada público, né, comprar o seu ingresso e que esses artistas consigam também sobreviver da sua arte. Pensa, né? Um palhaço, um acrobata, um malabarista, né? Um mágico, eles precisam de muito estudo, muito treino para fazer a sua arte. Então ela precisa também receber por sua arte, né? Então isso é bem importante também. E olha que legal, né? Eles aqui fora já chamando o público, né? Fazendo a sua propaganda para poder ter público para assistir as apresentações ali no picadeiro. Picadeiro, a professora já falou muitas vezes, né? Esse espaço do circo, né? Onde é o palco do circo, né? Onde os palhaços, os mágicos se apresentam. É no picadeiro, né? No espaço central. Então, ali é onde está acontecendo a arte circense. Aqui, né, para vocês pesquisarem mais, observarem, né, esse espaço do Circo Máximo. Então, vocês podem, né, colocar o leitor do QR Code para vocês viajarem um pouquinho aí pela história, por esse espaço grandioso do Circo Máximos. E que tal se imaginar nesse lugar, se imaginar nesse espaço grandioso aí do Circo Máximos, assistindo uma apresentação circense, né? Então, bem bacana também. E depois que você fizer essa viagem, né, imaginar como seria estar lá, depois que tal você ir até um circo, né, que nós temos na nossa atualidade, né, com uma lona, assistir a apresentação ali dos artistas no picadeiro. Retomando, o que nós vimos nessa aula, né? Nessa aula nós vimos o espaço do circo e o Circo Máximo em Roma. Então a gente viu esse espaço que era como de arena, né? O que é esse teatro de arena? É esse espaço grandioso que tem uma plateia ao redor e o palco fica ali no meio. Então o Circo Máximo de Roma era assim, era grandioso, com capacidade para 150 mil pessoas, né? Então lembra aí a questão de um estádio de futebol ali do Maracanã, né? Que é essa plateia ao redor e ali o campo ali no meio, né? Então a gente pode fazer essa referência aí com o campo de futebol também para vocês entenderem bem esse espaço, tá bom? E a gente viu várias imagens do Circo Máximo e a gente também falou sobre o circo depois do século XVIII, que ele passa a ser o quê? Boa, isso mesmo, passa a ser itinerante. O que significa isso? Que o circo passa a viajar de uma cidade para outra, se apresentando. E com isso ele vai atingir muito mais públicos, né? Vai dar possibilidade de mais gente assistir o circo. Ele passa a cobrar ingressos, né? Para poder custear as despesas dos artistas, né, que tem muito trabalho para serem desenvolvidos e precisam receber pela sua arte. Então vamos só retomar as duas imagens aqui, ó, para vocês não esquecerem, tá bom? Do Circo Máximos, né? Olha, o espaço grandioso do Circo Máximos, né? Então, bem, com uma capacidade gigante de espectadores, então era um lugar fixo. Assim foi o início do circo. E depois, no século XVIII, ele passa a ser itinerante. E aí a gente tem a obra da Rosângela Borges para mostrar pra gente aqui a diferença desses dois espaços. Bem bacana, né? Estão trazendo aqui o circo na atualidade. Então, que tem essa cerquinha, que tem a bilheteria, tem essa lona, né? Pra gente ver o show ali no picadeiro, né? Que é onde a arte do circo acontece.
Espero que vocês tenham gostado, porque nessa aula nós falamos sobre a história do circo, onde ele se iniciou e como ele foi se desenvolvendo, né? O circo ali que tinha o seu lugar próprio, o seu espaço cênico próprio, que a gente viu ali o exemplo do Circo Máximos, e o circo que passa a ser itinerante, viajando por várias e várias cidades, conseguindo atingir muitos públicos diferentes, né? Então, muito bacana isso. Assim, democratizou mais o circo, que estava ali paradinho em Roma e que foi viajando por vários locais. E espero que essa aula vocês também tenham viajado pela imaginação, conseguindo captar aí a história um pouquinho do circo, né? Pesquise sempre mais, sempre estudar é muito bom, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo ultra mega gigante no coração de vocês. Uou!